Bíblia Sagrada em áudio Estudo Bíblico Livro de Josué páginas 01 a 05. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Investidura de Josué. Missão de introduzir o povo na terra prometida após a morte de Moisés, o servo do Senhor. Falou o Senhor a Josué, filho de Num e ajudante de Moisés. Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que vou dar aos filhos de Israel. Eu vos dou todo lugar que a planta de vossos pés pisar, conforme prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, por toda a terra dos heteus, até ao grande mar, a ocidente. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei nem te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás. Preparativos para a travessia do rio Jordão. Josué ordenou então aos que cuidavam do povo: percorrei o acampamento e ordenai ao povo: preparai víveres, porque dentro de 3 dias ireis atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá em propriedade. Josué falou, pois, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos daquilo que vos falou Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede repouso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado permanecerá na terra que Moisés vos deu no além Jordão. Vós, porém, todos os valentes guerreiros, passareis na frente de vossos irmãos, em ordem de batalha, para ajudá-los, até que o Senhor tenha dado repouso aos vossos irmãos assim como a vós, para que eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Depois voltareis para a terra de vossa propriedade, para tomar posse da terra que Moisés, o servo do Senhor, vos deu no além Jordão, a oriente. Eles responderam a Josué: faremos tudo quanto nos ordenaste e iremos para onde quer que nos envies. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, também obedeceremos a ti. Basta que o Senhor, teu Deus, esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo o que nos tiveres ordenado, será morto. Apenas sê forte e corajoso. Conquista de Canaã. Os espiões em Jericó. Josué filho de Num enviou secretamente, de Setim, 2 espiões, dizendo: ide reconhecer a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e lá se hospedaram. Então foram avisar o rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui alguns israelitas para espionar a região. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: fez sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque são espiões e vieram reconhecer todo o país. A mulher, porém, levou os 2 homens a um esconderijo. Depois disse: os homens de fato vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas da cidade iam ser fechadas, ao escurecer, os homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os sem demora e os alcançareis. Mas ela os havia feito subir ao terraço da casa e escondido entre os feixes de linho ali empilhados. Os soldados, entretanto, se puseram a persegui-los pelo caminho dos vales do Jordão e, à sua saída,
as portas da cidade se fecharam atrás deles. Antes que os espias se deitassem, a mulher foi vê-los no terraço e disse: Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra, sei que o terror se apoderou de nós e que todos os habitantes do país tremeram diante de vós. Ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho à vossa frente, quando saístes do Egito. Ouvimos também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais votastes ao extermínio. Quando ouvimos isso, tivemos grande medo, nosso coração desfaleceu e todo o mundo perdeu o alento por causa de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Agora, jurai-me pelo Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vós, vós tereis misericórdia com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs e todos os seus bens, livrando-nos da morte. Os homens disseram-lhe: À custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não reveleis a ninguém o que viemos fazer. Quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos de misericórdia e lealdade para contigo. Ela, então, os fez descer com uma corda pela janela, pois a casa onde morava encontrava-se encostada na muralha. E disse-lhes: Ide para a montanha, para que os perseguidores não vos surpreendam aqui. E lá ficai escondidos durante 3 dias, até que os perseguidores passem aqui na volta. Depois, continuareis vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Para manter esse juramento a que nos obrigaste, vamos fazer o seguinte: quando entrarmos no país, vais amarrar este cordão escarlate na janela por onde nos fizeste descer e reunir em tua casa pai, mãe, irmãos e toda a família. Se alguém sair da porta da casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. A travessia do Jordão. Josué levantou-se de madrugada e desfez o acampamento. Saindo de Setim, ele e os israelitas chegaram ao Jordão, onde se detiveram antes de atravessar. Ao cabo de 3 dias, os responsáveis passaram pelo acampamento e deram ao povo esta ordem: Quando avistardes os sacerdotes levitas levando a arca da aliança do Senhor vosso Deus, levantai vosso acampamento e ponde-vos a caminho atrás dela, guardando distância de uns 100 metros, sem dela vos aproximar. Assim sabereis qual o caminho a seguir, uma vez que nunca passastes por esse caminho. Josué disse ao povo: Purificai-vos, porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no meio de vós. E Josué ordenou aos sacerdotes: Tomai a arca da aliança e passai à frente do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à frente do povo. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te diante de todo o Israel, para que saibas que estou contigo assim como estive com Moisés. E tu, ordena aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois, Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor, vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. Preparai 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividiram. Rio abaixo, as águas continuarão a correr, mas rio acima, elas pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança puseram-se à frente do povo. Chegaram assim ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois durante todo o tempo da colheita o Jordão transborda e inunda suas margens. Nesse momento, as águas de rio acima pararam, formando uma grande barragem até Ada, cidade vizinha de Sartã,
e as de rio abaixo desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou, na altura de Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo o Israel acabasse de atravessar o Jordão a pé enxuto. As 12 pedras comemorativas. Gilgal. Logo que toda a nação terminou a travessia do Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolhei 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordenai-lhes: daqui, do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes se firmaram, escolhei 12 pedras. Levai-as convosco e depositai-as no local em que ireis pernoitar. Josué escolheu 12 homens dentre os israelitas, um de cada tribo, chamou-os e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, para o meio do Jordão, e que cada um carregue no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel, para servir como sinal no meio de vós. Amanhã, quando vossos filhos perguntarem: que significam para vós estas pedras? Respondereis: as águas do Jordão se dividiram diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão se dividiram, e estas pedras ficaram como memorial para os israelitas para sempre. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes havia ordenado. Tiraram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, uma para cada tribo de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar de pernoite, onde as depositaram. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança haviam plantado os pés, e elas ali estão até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca ficaram parados no meio do Jordão até se cumprir tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, pois foi assim que Moisés tinha instruído a Josué. E o povo apressou-se em atravessar. Quando todos acabaram de atravessar, a arca do Senhor também atravessou, com os sacerdotes, na presença do povo. Na travessia dos israelitas, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés tomaram a frente, em ordem de batalha, conforme Moisés, antes, lhes havia ordenado. Cerca de 40.000 homens de infantaria atravessaram a frente do Senhor para o combate, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué à vista de todo o Israel. Eles o respeitaram por toda a vida, assim como haviam respeitado a Moisés. O Senhor disse então a Josué: ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho a subirem do Jordão. Josué ordenou aos sacerdotes: subi do Jordão. E assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor subiram e começaram a pisar a terra seca, as águas do Jordão voltaram para seu leito e correram como antes, cobrindo inteiramente as margens. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no limite oriental de Jericó. Josué levantou em Gilgal as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e disse aos israelitas: amanhã, quando vossos filhos perguntarem aos pais: que significam para vós estas pedras? Ensinareis que aqui Israel atravessou o Jordão a pé enxuto. O Senhor, vosso Deus, secou as águas do Jordão diante de vós, até completardes a travessia, da mesma forma como o Senhor vosso Deus fizera com o Mar Vermelho, ao qual secou, à nossa frente, até que o tivéssemos atravessado. Isso, para que todos os povos da terra saibam quão forte é a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Obrigado por assistir. Fim do livro de Josué, páginas 01 a 05.